bora pra nossa análise completa do episódio 3 de Star Wars The Acolyte, a mais nova série de Star Wars no Disney Plus. Então vem comigo pra nossa análise com spoilers do episódio 3, bora descobrir todas as referências, easter eggs, teorias e conexões com o universo de Star Wars. E se você quer acompanhar nossa cobertura completa da série, além de vídeos novos todos os dias, já se inscreve no canal pra não perder nada. Bom, esse episódio foi dirigido pelo sul-coreano Kogonada, que retorna na direção do penúltimo episódio dessa temporada. Esse capítulo se passa 16 anos no passado e serve para ilustrar o que aconteceu na noite que mudou a vida das duas irmãs gêmeas, além de levantar diversas perguntas bem cabeludas e deixá-las sem resposta. Perguntas essas que eu acredito que só serão respondidas ao final da temporada, muito provavelmente no episódio 7, que terá a volta do mesmo diretor. Geralmente isso acontece para que o mesmo diretor que começou o arco narrativo o termine, ou até mesmo por questões de logística, para aproveitar os mesmos cenários, os personagens e a mesma equipe. De qualquer maneira, começamos o episódio no planeta natal de Mei e Osha, ou devo dizer, Mei-Ho Aniceia e Verosha Aniceia. As duas estão aos pés de uma árvore bunta, descrita como uma árvore bela, porém mortal, caso as folhas sejam ingeridas. Inclusive, as folhas dessa árvore foram as mesmas usadas para finalizar o veneno tomado pelo Mestre Torbin no segundo episódio, reforçando ainda mais a ideia de que os Jedi tiveram algo a ver com o incêndio ou com a tragédia envolvendo o clã de bruxas. Falando nelas, conhecemos enfim o grupo de bruxas liderado pela mãe Aniceia. Elas não se denominaram especificamente, mas eu vou me referir a elas como o clã de bruxas do Fio. Esse grupo era formado exclusivamente por mulheres de diferentes espécies, todas sensitivas à força e com uma filosofia mais voltada para o lado negro, lembrando bastante as Irmãs da Noite e as Dathmiri, outros clãs matriarcais que utilizavam de aspectos do lado sombrio. Vale lembrar que a força é um espectro, que vai do extremo do lado negro, onde a gente pode colocar o Sith, até o extremo do lado luminoso, onde vamos colocar os Jedi. Mas nesse meio termo existem diversos grupos que também utilizam da força ou seguem suas doutrinas, alguns mais para o lado da luz, outros mais no centro e alguns mais para o lado sombrio. E esse parece ser um dos pontos centrais da série. A própria mãe Aniceia evidencia isso. Ela diz: não é sobre o bem ou o mal, mas sobre quem tem permissão de usar o poder. A impressão que eu tenho é que os Jedi podem estar tentando cercear ou patrulhar quais grupos podem ou não usufruir da força. Eu acho que seria interessante explorar isso como um dos pontos falhos dos Jedi, e talvez uma das grandes falhas em sua filosofia. Eles, por mais que sejam guardiões da paz ou em grande parte sejam os mocinhos da história de Star Wars, também se sentem os donos da força e no direito de definir quem pode ou não usá-la. A força em si é algo muito maior do que o Sith ou os Jedi. A luz e a escuridão são ambas naturais e necessárias. Como explicado em Os Últimos Jedi, o lado sombrio precisa existir. Para que exista a vida, precisa haver a morte. Para que tenhamos o dia, precisamos da noite. E assim vai. Então eu acredito que esse será o ponto de fraqueza que os Jedi da Alta República acabarão tendo exposto. Até porque é revelado que as bruxas do Fio foram perseguidas, exiladas e forçadas a se esconderem, simplesmente por usarem aspectos do lado sombrio, tendo suas práticas taxadas como não naturais, o mesmo termo usado pelo próprio Darth Sidious quando se referiu às habilidades de seu antigo mestre Darth Plagueis. O que me leva à revelação mais importante e de certa forma perigosa desse episódio. Aqui descobrimos que a mãe Corel, que inclusive é uma Zabrak, da mesma espécie do Darth Maul, foi a responsável por carregar as gêmeas em seu ventre e dar a luz a elas. Já sua parceira, a mãe Aniceia, foi responsável por gerar a vida das gêmeas, porém a forma que isso foi feita ainda está em aberto. Ela pode ter sido responsável por ter conseguido o material genético e o procedimento necessário para realizar isso de uma forma biológica, ou ela pode ter conseguido isso através da manipulação da força. E é aí que está o perigo. Até hoje, no cânone do universo de Star Wars, apenas um indivíduo nasceu diretamente da força. Seu nome é Anakin Skywalker, o escolhido da antiga profecia Jedi, aquele que trouxe equilíbrio à força. Existe uma HQ do Darth Vader que inclusive foi muito mal interpretada, onde acompanhamos Vader tendo visões da força após adentrar um portal criado por Darth Momin. Lá Vader se depara com uma visão de Palpatine supostamente manipulando o feto dentro da barriga de Shmi Skywalker, a mãe de Anakin. Isso levou alguns fãs e diversos canais a suporem que essa era a confirmação de que Palpatine, na verdade, criou Anakin Skywalker,
o que definitivamente não é o caso. Isso foi até explicado pelos próprios autores da HQ, entre aspas. Tudo isso está na cabeça de Anakin. Essa ideia, um conceito que Palpatine sugeriu ao próprio Anakin, não seria algo que provavelmente assustaria o Anakin? Algo que permaneceria em sua mente? Oh, droga, e se ele tivesse me criado? Não significa que seja verdade. É tudo através das lentes de Anakin, disse Matt Martin, que foi um dos autores da obra. Até mesmo o próprio Charlie Soule também desmentiu tudo isso. Eu sou simplesmente o autor. Matt e eu trabalhamos em estreita colaboração nessa série, e nesse ponto em particular. Odeio explicar muito detalhadamente as coisas do meu trabalho, mas você precisa entender o cenário que está acontecendo aqui. O lado negro não é um narrador confiável. Sendo assim, eu acredito que as gêmeas não foram criadas pela mãe Niceia através da força, pois isso iria contra o que foi estabelecido no cânone e poderia ser bem prejudicial e tiraria o peso do nascimento do Anakin através da força. Como muito bem lembrado pelo Melk, nosso querido co-host aqui nas lives de The Acolyte, existe um livro canônico que reúne diversos contos sobre o lado sombrio e o lado luminoso, chamado The Clone Wars Stories of Light and Dark, ou Histórias da Luz e Escuridão. E uma das histórias desse livro é sobre uma bruxa datomiriana chamada Falta, que viveu durante a Era da República. Apesar de ser uma bruxa e datomiriana, ela não fazia parte de nenhum clã, como por exemplo as Irmãs da Noite. Ela era poderosíssima e tinha rancors como estimação. Eventualmente, Falta usou suas habilidades para realizar um ato de magia sem precedentes, criando para si uma filha a quem chamou de Hiena. O livro não entra em detalhes sobre o processo por trás da criação de Hiena, descrevendo apenas que ela foi criada através de barro e magia, o que dá a entender que ela não foi gerada pela força em si, mas uma combinação de algum aspecto da magia ligado ao lado sombrio e materiais físicos, algo nos mesmos moldes do Marrok que vimos em Ahsoka, que apesar de possuir uma forma física, era na verdade um feitiço de Morgan Elsbeth. Isso seria um caminho mais aceitável e não jogaria contra a criação do Anakin, mantendo ela como algo único, o que eu acho que é o melhor caminho. De qualquer maneira, bora esperar pra ver o que vai desenrolar. Além da dinâmica familiar que a gente acompanhou, com a mãe Quarrel sendo mais severa e cobrando mais as meninas, ou com a mãe Aniceia sendo mais tolerante, amorosa e carinhosa, vemos que a dualidade está muito presente nas gêmeas, tanto em suas personalidades quanto na própria rima que elas repetem uma à outra. Na semana passada eu comentei como as duas parecem uma representação quase que literal do símbolo do Yin Yang, uma predominantemente do lado luminoso com uma marcação preta e a outra predominantemente do lado sombrio, mas com uma marcação branca. Inclusive, esse símbolo do Yin Yang ficou ainda mais aparente nesse episódio, tanto na mãe Aniceia quanto na Mei e nas demais integrantes do clã. Vale ressaltar que essas marcações parecem ser desenhos feitos de uma linha só contínua, como se representassem o próprio fio que mantém todas conectadas. O fio, nesse caso, é como o clã de bruxas entende e vê a força, algo que lembra bastante até as Dathmiri que conhecemos em Ahsoka e também as Parcas de Hércules, que também eram feiticeiras que controlavam o destino dos seres mortais através de um fio. Outro paralelo interessante é o Caminho da Mão Estendida, que foi uma ordem e culto missionário extremista que existiu no planeta Dauna durante a Era da Alta República, liderados por Alessia Zeveron, também conhecida como a Mãe, que afirmava ser uma profetisa. Eles acreditavam que ninguém deveria usar a força, especialmente a Ordem Jedi. Eles acreditavam que usar a força era um abuso e causaria morte e desastre em toda a galáxia. Mas voltando, acompanhamos também as garotas participando do ritual de ascensão, onde elas deveriam abdicar de sua individualidade e se entregarem ao coletivo do clã, se conectando através do fio. O poder de uma é menor que o poder de duas, que é menor que o poder de muitas. Durante essa cerimônia, conseguimos ver as duas luas de Brandok se alinhando, uma sendo azul e a outra vermelha, ambas as cores associadas ao lado da luz e o lado negro da força. Inclusive, essas duas luas representam as gêmeas, e esses dois elementos estão presentes no próprio logo da série, com esses dois anéis emitindo as luzes vermelha e azul, um detalhe que estava escondido esse tempo todo debaixo dos nossos narizes. Essa dicotomia entre individualidade e coletividade é justamente outro fator que diferencia as duas garotas. Osha anseia por sua identidade própria, ela quer ser uma Jedi, ela quer explorar a galáxia, fugir da sombra da sua irmã, que apesar de ser sua gêmea idêntica, apresenta mais talento e domínio da força e está nas graças de suas mães. Já a Mei está feliz e se sente completa ao lado de sua família e de seu clã. Ela abraçou a coletividade.
entendendo que o poder de muitas é maior do que o poder de uma. Além disso, ser a metade da laranja, por assim dizer, faz com que ela se sinta completa ao lado de sua irmã, o que faz com que ela não consiga aceitar a decisão de sua irmã em querer se tornar uma Jedi e deixar o clã para trás. Essa traição aos olhos da May acaba sendo o catalisador do desastre que destruiu a família das duas, mas a gente já vai chegar lá. Antes disso, temos um breve vislumbre dos 4 Jedi em sua forma mais jovens: Mestre Soul, Indara, Kelnaka e o então Padawan Torbin. A própria presença deles ali já é meio estranha. Vemos que a Indara revela que o motivo da visita deles é por conta da suspeita de que as bruxas estariam treinando crianças e que isso iria contra uma lei da República, que provavelmente proíbe crianças sensitivas à força serem treinadas fora da Ordem Jedi. Isso faz com que eles insistam na possibilidade de testar ambas meninas para ver se são sensitivas à força, algo que só poderia ser feito com o consentimento dos pais. Inclusive, esse ponto sempre foi algo bem questionável por parte da Ordem Jedi, que já causou atritos com outros 2 grupos de usuários da força: os Sábios de Barandô, que era uma ordem de Keldorianos que possuíam poderes de predição. Eles tinham uma relação conflituosa com os Jedi, justamente por eles recrutarem crianças sensitivas à força de Keldor, impossibilitando que elas adentrassem a Ordem Barandô. Existia também a Ordem Dagoyama, que focava nos princípios do autocontrole e da meditação, mantendo uma conexão forte e pessoal com a força. O relacionamento entre as ordens Jedi e Dagoyana não era das melhores. Por esse mesmo motivo, o Conselho Dagoyano até considerou o ato uma afronta à sua soberania e exigiu que as crianças fossem devolvidas sob a ameaça de iniciar uma guerra. Sendo assim, os Jedi aceitaram, mas isso fez com que a Ordem Dagoyana cessasse o contato com os Jedi por quase 1000 anos. O que se segue é algo que vimos sendo feito por Qui-Gon Jinn em Ameaça Fantasma. Ele identificou um jovem sensitivo à força, coletou uma amostra de sangue para efetuar a contagem de midi-chlorians e posteriormente o testou perante o Conselho. Esse protocolo permaneceu praticamente o mesmo desde aquela época. Durante o teste, Osha foi instruída a falhar, indo na contramão do que seu coração mandava. Ao perceber isso, Mestre Soul a disse que para ser uma Jedi, ela precisaria ser corajosa para dizer a verdade. Esse momento é sempre muito pesado para os jovens que passam pelos testes Jedi, afinal, significa ir atrás do seu sonho, mas ao mesmo tempo deixar a sua família para trás para sempre. Por isso, os Jedi evitam selecionar crianças com idades mais avançadas, já que o apego emocional delas com seus familiares é muito mais forte, dificultando a separação deles. Isso leva Osha a quebrar sua promessa à sua irmã e passar no teste Jedi, algo que sua mãe acabou aceitando, mesmo com muito pesar, mas que sua irmã não foi capaz de entender, o que nos leva ao momento do incêndio. Bom, a Osha tomou a decisão e estava se aprontando para partir, revelando que o desenho que ela estava fazendo antes do ritual da ascensão era o do símbolo da Ordem Jedi. Ela acaba sendo interrompida por May, que diz que não aceitará isso e que irá matá-la. Em algumas entrevistas, a criadora e showrunner da série, Leslie Headland, disse que The Acolyte é uma mistura de Frozen com Kill Bill, dando a entender que a dinâmica entre as duas irmãs é um dos pontos centrais da trama. Sendo assim, eu tenho as minhas suspeitas de que talvez nenhuma das duas foi responsável pelo incêndio e pela morte das bruxas, e também suspeito que a Osha possa ter sido a culpada. Mas vamos lá, beleza. Nós vemos a May pegando o diário da Osha e tacando fogo nele, após trancar sua irmã. Porém, na hora que o incêndio começa, estamos acompanhando a Osha gritando pela sua mãe e não vemos a May fazendo isso. Em seguida, Osha consegue escapar por uma portinhola e escutamos os gritos das bruxas e um grande estrondo, quase como uma onda de choque por conta da fonte de energia. Tanto que depois desse estrondo, os gritos pararam e posteriormente vemos que nenhuma delas morreu por conta do fogo, elas já estavam mortas. Eu até tinha cogitado a possibilidade de alguém ter envenenado elas usando as folhas da árvore de Bunta, mas essa cena impossibilita tudo isso. O que nos leva à sala do reator do clã das bruxas. Vimos esse local mais cedo no episódio durante o treinamento das meninas, e a cena acaba com a mãe Corel sentindo algo, alguma presença ali, o que me faz acreditar que o responsável por toda essa tragédia possa ter se infiltrado nesse local e que esse reator teria algo a ver com a morte das bruxas e o incêndio. Eu realmente acho que a May não começou o incêndio, eu acho que ela só quis assustar a irmã e deixá-la trancada, e que queimou o livro por conta da sua raiva. Mas o incêndio que matou todo o clã com certeza foi obra de algum outro indivíduo, alguma outra entidade. Até porque quando as duas se encontraram, uma apontou o dedo para a outra, reforçando a possível inocência das duas. Além disso, por que só o Sol estava lá? Onde estavam os outros Jedi nessa hora? Desde o
primeiro episódio eu tô sentindo que o Sol tem algum segredo escondido. Eu não acho que ele seja o mestre misterioso da May, mas eu tenho certeza que ele tá escondendo alguma coisa, algum segredo sobre esse dia do incêndio. Inclusive, tem mais um ponto que eu gostaria de levantar e uma correção que eu preciso fazer. Na semana passada eu apresentei uma possível inspiração da criadora da série, a Leslie Headland, no filme Rashomon, de Akira Kurosawa. Ao resumir o filme, eu disse que havia ocorrido um crime e que os envolvidos estavam dando os depoimentos para uma investigação policial. Mas na verdade, os personagens estão se abrigando de uma tempestade e contando sobre os testemunhos de um caso que ocorreu, aí sim envolvendo um samurai, sua esposa e um bandido. Eu assisti o filme há muito tempo atrás e eu acabei me confundindo, então obrigado PH por me relembrar. Sendo assim, gostaria de falar um pouco mais sobre essa teoria que está conectada ao filme. O filme de Kurosawa sugere a impossibilidade de obter a verdade sobre um evento quando há conflitos de pontos de vista. O próprio título do filme é oriundo de um termo da psicologia chamado efeito Rashomon, usado para descrever uma situação na qual não se pode saber o que de fato aconteceu devido aos diferentes julgamentos das pessoas que a presenciaram, já que cada um interpreta o ocorrido de uma forma pessoal. Tem até mesmo uma fala muito icônica do filme que adiciona ainda mais a esse debate. O plebeu diz: é da natureza humana mentir. Na maioria das vezes não conseguimos nem ser honestos com nós mesmos. Enquanto o padre responde: pode ser, mas é porque os homens são fracos que mentem, até para si mesmos. E tudo isso me fez pensar nessa cena que acompanhamos a Osha durante o incêndio. Tudo o que vimos foi contado do ponto de vista dela, de sua perspectiva. Eu acredito que ainda retornaremos a essa fatídica noite e possivelmente iremos reviver esses eventos de pelo menos mais 2 pontos de vista. Quem sabe da May ou do próprio Mestre Sol, nos dando as 3 possibilidades do que pode ter acontecido. Seria um artifício narrativo bem interessante, mais ou menos como vimos em Os Últimos Jedi, em relação ao ponto de vista de Kylo Ren e Luke Skywalker, sobre o que levou ao fim da Academia Jedi de Luke em Ahch-To. Cada um tinha uma visão sobre o ocorrido e ambas versões tinham a sua validade. Tudo isso me fez pensar também se não podemos esperar uma reviravolta em relação às gêmeas, e que talvez a Osha tenha sempre sido a gêmea do mal e a May tenha sido mal interpretada. Enfim, a cabeça tá aqui a milhão, então me conta aí embaixo o que vocês acham de tudo isso. O episódio termina no mesmo lugar que começou, só que dessa vez a May está sozinha, sem suas mães e sem sua irmã, apenas com o sentimento de vingança. No geral, eu achei que foi um episódio interessante por ter nos mostrado uma versão do que aconteceu, porém eu venho percebendo que a série ainda reserva algumas reviravoltas. Eu aposto que mais pro final a gente vai acabar revisitando esse momento e descobrindo o que de fato aconteceu com as bruxas e quem foi responsável por tudo isso. De qualquer maneira, semana que vem chegaremos à metade da temporada e eu tenho certeza que esse episódio promete demais. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa da série? Ou então descobrir quem foram os 10 Sith mais poderosos em Star Wars? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo. This is the way.